Professora Paula Marisa, obrigado por ter vindo aqui no CIPEC. Eu que agradeço o convite. Já tá rolando até um Conserva Tinder aqui, ó. Tudo robô. Professora, Todos milicianos. professora Paula, doutrinação nas escolas infantis. Isso é um desafio muito grande, porque estão pegando as nossas criancinhas pequenininhas ali, né, e trabalhando como se fossem ratos de laboratório. Como foi a sua experiência? Toma aqui. Como foi a sua experiência como professora, está sendo, né, sua experiência como professora, enfrentando esse desafio tão perverso, né, de mexer na cabeça de criancinhas, né, para poder fazer de ferramenta política e ideológica? Então, com a educação infantil, eu nunca trabalhei, né? Que tem a divisão, tem a educação infantil, que vai até os 6 anos, aí depois tem o fundamental, até os 15, né? Até os 15, ensino fundamental, e o ensino médio, depois adolescentes. Então, eu trabalhei com o ensino fundamental e o ensino médio. E é muito engraçado que eu vejo muitas pessoas me criticando porque eu sou professora de educação física, né? Coisa horrível. Sou formada em educação física, mas, para infelicidade, talvez, dos meus críticos, eu tenho um diploma do MEC que diz que eu sou especialista em educação, né? Supervisão e orientação escolar. E, para quem não conhece, o profissional responsável pela supervisão e pela orientação é justamente vamos dizer assim, o gerente dos professores, né? Quem cuida do conteúdo. Mas essa disciplina de educação física foi fundamental para eu ter percebido que o método socioconstrutivista não funciona. Porque em disciplinas teóricas, como português, história, até matemática, o que os professores acabam fazendo? Eles trabalham também com aqueles trabalhinhos em grupo, né? Aí reúne ali 5 alunos, e a gente sabe muito bem como é que funciona o trabalho em grupo na escola. Geralmente um faz, os outros colocam o nome. Então, é um pouco mais fácil de dissimular o aprendizado, vamos dizer assim. Agora, a educação física, não. Eu coloco um aluno para chutar a bola, ou ele sabe chutar a bola, ou ele não sabe chutar a bola. Então, fica muito evidente ali que o meu método não estava funcionando. E como professora de educação física, eu fazia avaliações, né, uma coisa que é bem rara até hoje em dia. E eu comecei a perceber que aquilo que eu estava aprendendo na faculdade não funcionava. Começou assim. Porque na faculdade, eles colocam o socioconstrutivismo, que é a pedagogia marxista, em todas as disciplinas. Então, por exemplo, se eu vou ensinar futebol para os meus alunos, eu tenho que, dentro de uma perspectiva de gênero, eliminar as diferenças e, por exemplo, mudar as regras do jogo para que todos participem. Uma regra que é sério, quem for formado em educação física vai se identificar com o que eu estou dizendo, é, por exemplo, fazer um jogo adaptado onde só vale o gol de menina. Então, imagina, numa turma de 12, 13 anos, os meninos jogando futebol, chegava na cara do gol e eles tinham que passar a bola para aquela menina que não conseguia chutar e chutava para fora. Isso criava um conflito maior ainda, porque depois, pô, tu não fez aquele gol e tal. E eu chegava no final do trimestre para fazer as avaliações e eu via que eles não tinham aprendido nada. Então, eu voltava e revisava e tentava de novo, e assim eu fiquei por 1 ano tentando aplicar o socioconstrutivismo. E no outro ano eu pensei, bom, vou radicalizar. Eu vou fazer tudo aquilo que eles disseram que não era para fazer na faculdade. Eu vou colocar eles em fila, todo mundo vai chutar, vai me obedecer porque eu estou mandando, vai fazer isso porque eu sou professora. E, surpreendentemente, os alunos começaram a gostar muito mais da minha aula, de mim, e começaram a aprender. E aí eu fui revisar por que isso estava acontecendo. E, na época, assim, eu não fico comentando muito essas coisas, né? Mas eu tenho uma origem bem humilde. Então, eu fui ter internet em casa em 2015. Eu não tinha internet, eu não sabia de tudo isso que estava acontecendo. Eu achava que eu estava ficando meio louca, porque eu sempre era expulsa da aula, por causa das coisas que eu dizia, mas eu não sabia que o que eu estava dizendo era olavismo cultural, ou seja lá como chamem, né? Eu não sabia.
Então, fui para a internet pesquisar metodologias de ensino e caí em vídeos do Olavo de Carvalho, e daí eu comecei a assistir, e foi bem na época da discussão da ideologia de gênero, e daí eu fui descobrindo, e um dia eu vi o Olavo indicar um livro que eu sempre indico, que é o Maquiavel Pedagogo. Depois que eu li aquele livro, o meu mundo caiu. E aí eu descobri que eles estavam usando... Não é que a educação no país dava errado. A educação no país estava dando certo. Ela estava formando uma massa de manobra, uma massa de imbecis que iam continuar elegendo aqueles políticos. Então, esse era o objetivo, né? E aí começou a fazer sentido tudo aquilo que eu estava ouvindo na sala de aula, na faculdade. Porque os professores não eram mais professores, eles eram agentes de transformação social. O objetivo da educação não era a instrução, não era transmitir conhecimento, e sim trabalhar o social. E aí que eu comecei a perceber toda essa manobra, aqueles trabalhos que eles fazem, esses trabalhinhos de transdisciplinaridade, que parece muito lindo. Eu já caí nisso, entendeu? Por isso que eu não condeno. Às vezes eu falo e as pessoas entendem errado. O problema, dentro da sala dos professores, não são os professores militantes. Não são, eles não são a maioria. A maioria são idiotas, o que a gente chama de idiotas úteis, o que eu já fui um dia. Eu acreditava que o socioconstrutivismo pudesse dar certo, a proposta parece muito boa, mas quando a gente vai colocar na prática, a gente vê que não dá certo e que isso é uma manobra para cooptar a mente. E daí vai abrindo, né, para a ideologia de gênero, para feminismo. E isso me gerou, assim, sérias consequências, né? Eu tive alguns episódios bem graves aí de... Inclusive, eu comecei o canal por causa disso. Quando eu comecei... Vocês que estão fora da escola, vocês imaginam que existe uma doutrinação, mas vocês não têm nem ideia do que se faz lá dentro. É 300 vezes pior do que vocês podem imaginar. Porque quando um pai deixa o filho na porta da escola, a gente pensa que a escola é aquela escola que eles foram, né? Que tinha silêncio, que o professor era respeitado, que o aluno tinha que chegar no horário. Mas não é mais essa a realidade. Então, eu comecei o canal justamente por causa disso. Eu tenho um canal no YouTube, e eu comecei o canal justamente por causa disso. E foi muito engraçado que eu postei 2 vídeos e eu já fui chamada na sala da direção para ela queria saber o que eu estava falando sobre a escola no meu canal. E eu falei para ela, olha, eu não estou falando especificamente da escola, mas falo da escola também, porque estou falando do sistema de ensino. Aí culminou naquele episódio que foi quando eu te conheci, né, Alan? Aí culminou, para quem não sabe da história, eu vou resumir para vocês. Um dia eu cheguei na sala dos professores e tem um quadro de avisos e tinha um bilhetinho dizendo que ia ter uma palestra sobre questões de gênero. Foi bem na época das discussões no plano de ensino, e eu estava acompanhando isso. Imaginei, eu cheguei em casa com um dilema moral, né? Eu ia ter que levar os meus alunos para aquela palestra de gênero, e eu sabia o que aquilo queria dizer. E é claro que eu não queria levar, mas eu também não podia dizer que eu não ia levar. E eu me lembro que naquela noite eu orei e pedi assim, né, que viesse uma solução. E no outro dia eu acordei com essa ideia maligna. E cheguei na diretora e disse assim, ok, tudo bem, eu sou obrigada a levar os meus alunos? Sim, então eu obrigada a levar os teus alunos. Então vamos fazer assim, diretora, faz um bilhetinho, diz a palestra que vai ter, diz quem é o palestrante, a formação dele. Não, ele não tem formação, ele é do movimento LGBT. Então tá, coloca isso no bilhete. E nesse dia, o pai que assinar o bilhete, o filho vai assistir a palestra sem problema nenhum. Mas o pai que não quiser que o filho assista a palestra, eu vou dar aula de educação física. Pode ser? Não, não pode ser. Não vou fazer o bilhete. Tá, tudo bem, então não vai fazer, mas eu vou fazer, porque se der qualquer problema, eu estou resguardada. Eu também estava pensando no meu, né? Não pode ser, eu estava pensando só nos alunos. Vai um pai ali, processa, o processo ia vir para cima de mim. E no outro dia, ela estava me esperando na porta da escola, e na época o secretário de educação era nada mais, nada menos do que o marido da Maria do Rosário, Eliezer Pacheco. Bem legal. E aí ela me esperou na porta e ela disse assim, olha, tu não vai entrar porque agora eu te coloquei à disposição. Não é expulsar, ela me colocou à disposição para ir para outra escola.
Então, aí, imagina, eu cheguei na secretaria, eu pedi para entrar para me despedir dos meus alunos, porque eu tinha uma relação muito boa, principalmente com os adolescentes. Então, era normal eu ser a paraninfa deles, né? E eu falei assim, pô, pelo menos deixa eu me despedir dos formandos. E ela disse que eu não ia me despedir. E depois eu fiquei sabendo que ela contou para os alunos que eu pedi para sair da escola, né? E aí passou. Nossa, eu fiquei arrasadíssima, arrasadíssima. Hoje eu até conto isso, consigo não chorar contando, né? Mas eu tinha época que eu não conseguia nem contar não chorando. Enfim, passou. Eu pensei assim, essa mulher não vai ser tão louca de fazer a palestra depois de ter me expulsado. No mínimo, essa minha expulsão valeu, porque não vai ter a palestra. Só que teve. E os meus alunos, eles tinham meu WhatsApp, eu era paraninfa deles, né? A gente tinha camiseta, essa função toda de formatura. E eles me mandaram relatos de assim, a aula foi dada por essa pessoa que não tinha formação nenhuma na área. E aqui não me importa se ela era homossexual, bissexual, tanto faz. Eu pensei que iam mandar um enfermeiro ou um psicólogo para tratar do tema. Ele não tinha formação. Então, uma das dinâmicas de grupo, que é uma outra técnica de manipulação mental, dinâmicas de grupo na escola são técnicas de manipulação mental, eles tinham que formar uma roda, e aí ela enchia uma camisinha. Eu não sei como chamar, né? A pessoa enchia uma camisinha, fazia como se fosse um balão, botava um funk, eu não quero nem imaginar que tipo de funk que era, e aí ficava aquela brincadeira de passar a camisinha de mão em mão. Quando parasse a música, eles tinham que responder a pergunta sobre sexo. Contando assim, pode parecer, para quem é leigo, que não tem problema nenhum, mas eu estou falando aqui de alunos de 12 anos, de meninas virgens, de uma turma mista. Para uma menina de 12 anos segurar uma camisinha na frente de um menino, que é colega dela, é muito constrangedor. Então, naquela noite, eu não dormi, eu fiquei muito mal quando eu fiquei sabendo disso. E no outro dia eu gravei o vídeo, que foi pelo qual tu me conheceu, que era um vídeo dedicado à família de todos os meus alunos, onde eu conto toda essa história, talvez até com mais detalhes. E aí foi um rolo, né? Eu fui ameaçada pelo movimento LGBT, eu tive que tirar o telefone da minha casa. Eu fiquei 1 ano em casa, um quadro. Eu não queria levantar da cama, para mim ali, sabe? Tinha. Hoje eu vejo que Deus escreve certo por linhas tortas. Graças a esse episódio, eu estou aqui. Se isso não tivesse acontecido, eu não teria me dedicado 1 ano ao meu canal, porque era o que fazia eu ter uma atividade. Assim, a minha mãe, pô, vai lá, faz um vídeo, né? E eu comecei a ter essa interação. Então, basicamente, é essa história, porque a doutrinação ela é tão nefasta que os doutrinadores não sabem que estão doutrinando. Por isso que eu aconselho aos pais e aos alunos, eu dou uns conselhos, às vezes eu falo e as pessoas pensam que eu estou estimulando o confronto. Não é isso. Todo aluno que vem me pedir um conselho a respeito de como eu vou agir com a doutrinação, o que eu faço? O conselho que eu dou e o melhor que eu acho que vocês têm que fazer é não entrar em conflito na sala de aula. Porque um aluno de 13 anos não tem um arcabouço suficiente para contradizer o professor. Por mais que ele esteja defendendo a verdade, o professor é um adulto, ele já teve muito mais leitura. Além disso, ele é a figura da autoridade na sala de aula e todos os outros alunos estão sendo doutrinados. Então, o melhor conselho que eu dou para pegar a doutrinação... Até por questões psicológicas mesmo. Claro, porque fica abalado, né? Imagina, um adolescente de 13 anos vai conseguir sustentar a postura dele. Às vezes, até para a gente que é adulto, é difícil, né? Então, assim, é muito mais fácil, até do que filmar. Eu não sou contra filmar na sala de aula, não, viu? Eu filmava as minhas aulas, de boa, eu dava aula no pátio, os pais participavam da minha aula, não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou contra isso. Mas eu acho que uma maneira muito mais eficiente de pegar a doutrinação é a seguinte. Os alunos fazem provas e trabalhos. Então, quando a questão induzir a esse... O que você acha do feminismo? Não vai responder isso na aula, mas escreve, porque a prova é um documento. E ali, se o professor pergunta qual a sua opinião, eu não posso dar errado, porque eu estou perguntando a opinião da pessoa. E aí é um documento, não precisa ter todo o estresse de confrontar, de gravar, se vai ser, se não vai ser, não precisa discutir.
é um documento, está aqui, deu errado. Isso daí eu acho que seria uma maneira muito mais eficiente de combater a doutrinação, mas isso só é possível também, aqui vamos dar uma puxadinha de orelha nos pais, se os pais estiverem acompanhando, né? Infelizmente, a maioria dos pais não tem esse acompanhamento tão de perto, e é por isso que a doutrinação pega tanto as crianças e os adolescentes. Esse fator dos pais, realmente, ele é mais difícil de ser contornado do que a questão da própria escola, né? É que criar um filho dá trabalho, né? Eu imagino. Eu tenho essa consciência, talvez por isso eu não tenha tido filhos. Eu fiquei com medo. Fiquei com medo, né? Dá muito trabalho. E a mãe que trabalhou ali, aí já entra também um pouco em feminismo, que é o próximo tema, mas a mãe passa o dia todo trabalhando, chega em casa exausta. Eu compreendo, é difícil, mas ou os pais tomam as rédeas e começam a participar da educação dos filhos, ou então tem uma charge muito interessante que eu já vi várias vezes na internet, um menininho e o pai. Aí o menininho, pai, olha só esse carrinho. E tá lá o pai no celular. Ah, agora eu não posso, estou cansado. Aí passa os anos, aí ele vira um adolescente com cigarro, todo rebelde, e aí o pai chama, filho, vem cá. Ah, sai fora. É exatamente isso que acontece, né? É de pequeno que se torce pepino. Então, tem que ser, quando é criança, quando está em formação, né? Até os 21 anos, isso daí é um dado biológico, é a formação do córtex pré-frontal. Então, até os 21 anos, as pessoas não têm aquela maturidade suficiente, não têm discernimento maduro, não estão ainda na idade adulta. Então, é ali que a gente tem que agir. E, principalmente, antes dos 6 anos. E é também por isso, infelizmente, que se tem essa lei agora, que é obrigatória a partir dos 4 anos, né? Porque eles perceberam que depois dos 6 anos é mais difícil de doutrinar. Porque até os 6 anos, a criança está ali bebendo tudo, ela está formando os valores dela. Então, ela chegava na escola com os 6 anos e era mais difícil de doutrinar. Então, até por isso, é um movimento mundial, né, globalista, que a educação seja obrigatória cada vez mais cedo, justamente para eles conseguirem doutrinar melhor, vamos colocar nesses termos. Bem, muito obrigado, professora. Obrigado pela sua coragem, né? É uma alegria poder chegar hoje, ver o CIPEC, ver tudo que está acontecendo e saber que a gente fizemos o nosso trabalhinho para chegar até aqui, né? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Alan. Obrigada a todos vocês. Força, hein?